Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Gomes. A nossa aula de arte está começando e hoje nós vamos falar sobre street art ou arte de rua. Você conhece essa técnica que muda o nosso olhar sobre a nossa cidade? É hoje que você vai aprender um pouco mais aqui na nossa tela, tá bom? Então vamos prestar atenção na nossa apresentação para que você possa conhecer um pouco mais essa técnica e poder responder à atividade que a gente vai oferecer para você logo no final da nossa aula. Vamos lá então para a nossa tela para a gente poder aprender um pouco mais sobre essa técnica que faz parte do dia a dia da nossa cidade, né? Muitas cidades têm muros com essas obras de arte de pessoas tão talentosas e que representam muitas das vezes o meio ambiente, o nosso dia a dia com a sua arte. Então vamos lá, o street art ou arte de rua é feita em espaço público, engloba grafite, murais, stencil, lambe-lambe, intervenções e mistura ativismo, estética e crítica social. Então é muito importante você se atentar a essa informação, principalmente, gente, a arte de rua, ela tem sempre esse cunho estético mesmo, de mudar um pouco a paisagem da cidade, do muro, do local onde ela é feita, mas também ela é muito conscientizadora, ela sempre traz um olhar político, social, com relação a essa obra que está sendo exposta. Vamos seguir então. Ela surgiu no final dos anos 1960 e 1970, ela é muito ligada à cultura hip hop. Normalmente, a street art ou a arte de rua, ela envolve aí o grafite, o hip hop, né? E a dança. Então, assim, é um conjunto, um combo de cultura, um combo de arte que é exposto na cidade. Mas a gente vê também de forma individualizada, como no muro. A gente pode citar alguns muros aqui de Rio Branco, que podem ser vistas obras como essas, como o viaduto Bete Bocalon, aqui na Dias Martins. Tem também o muro da Escola Glória Pérez, que traz também vários grafites e que a gente pode considerar como arte de rua. Ainda sobre essa técnica, e a gente também pode chamar de movimento, a arte de rua, ela é um grafite que é amplamente valorizada, mas muitos questionavam os méritos, né, durante o desenvolvimento do movimento nos anos de 1970, porque houve muito preconceito com relação à arte de rua. Então, demorou muitos anos para que ela fosse, de fato, vista como arte e não como algo de vandalismo mesmo. Então, durante muitas décadas, os artistas que produziam essa arte de rua eram considerados como pessoas malfeitoras que causavam danos ao patrimônio público. Vale lembrar que a arte de rua, o grafite trabalhado de forma profissional e com esse cunho artístico e social, ele é considerado arte. No entanto, a gente sabe que tem também o vandalismo mesmo, que sai pichando a cidade de forma de crime mesmo, né? Danificando o patrimônio público. Mas voltando ainda para o street art, ou arte de rua, eu vou trazer para vocês as principais técnicas dessa arte. A número 1 é o grafite, é a pintura com spray, de forma livre e colorida. Ela normalmente é feita de forma muito espontânea, o artista não precisa usar uma matriz para poder fazer as suas obras na parede, né, no muro, onde normalmente são colocadas essas artes. A outra técnica é o stencil, é o uso de moldes para poder criar imagens repetidas. E a técnica número 3 é o lambe-lambe, que é uma colagem de pôsteres artísticos. Aqui no Acre a gente vê muito pouco esse tipo de técnica, que são colados mesmo pôsteres em papel, né, feito como se fosse um mosaico de várias artes
e coladas em um suporte, né, digamos assim, que pode ser um muro, pode ser uma tela, né, apropriada para esse tipo de obra. Aqui a gente vê muito pouco essa técnica, mas nas cidades grandes elas são bem comuns. As instalações também, que são as esculturas, né, objetos de porte grande, que são colocados nos espaços públicos. Então, estão aí 4 técnicas do street art: o grafite, o stencil, o lambe-lambe e as instalações, que também se incluem aí nessa modalidade, nesse movimento. Agora, vamos ver aí grandes nomes do street art, da arte urbana. E eu gostaria até que vocês se atentassem a esses nomes, porque eles são tão relevantes, importantes para a nossa cultura mesmo. E, além disso, nós vamos fazer uma atividade que a gente vai precisar apresentar as principais características, obras famosas desses autores, desses pintores, desses artistas, né? Então, eu gostaria que você se atentasse a eles, tá? Banks, por exemplo, ele é lá do Reino Unido e uma das técnicas mais utilizada por ele é a stencil e a crítica social. Eduardo Cobra, ele é brasileiro, famosérrimo, super contribuidor com a cultura do nosso país. Ele faz murais coloridos e gigantes. É uma referência no nosso país. Os gêmeos, que também são brasileiros, eles fazem grafite com personagens lúdicos. E Shepard Fairey, ele é dos Estados Unidos, ele é famoso por ele ter feito o pôster Hop de Obama. É uma obra bem famosa. Então, não esqueçam desses nomes. Vou apresentar aqui a característica de cada um deles para vocês conhecerem e depois vão lá na internet, pesquise mais e conheçam esses personagens, esses artistas plásticos famosos e que contribuem muito com o street art, a arte de rua. Eles servem de referência para muitos que pintam nas nossas cidades os muros e que embelezam a paisagem das nossas cidades. Então, aí, o número 1 é Banks. Ele ficou famoso com uma obra chamada Atirador de Flores, que é essa aí que você está vendo do seu lado esquerdo na sua tela. Então, Banks, ele é um artista de rua, ex-grafiteiro, ativista político e cineasta britânico. E os seus trabalhos, a maioria das vezes, ele é utilizado o stencil nas técnicas, que são facilmente encontrados nas ruas da cidade inglesa de Bristol, em Londres, e em várias cidades do mundo. E estudos apontam sua identidade como Robin Gunningham, mas há controvérsias. Banks, ele não é um artista que se apresentou até o momento a identidade. Ele é meio que um famoso apenas pelas suas obras. Ainda não se tem uma apresentação dele dizendo sou eu, o Banks. Não existe ainda. Então, as suas obras são conhecidas mundo afora dessa forma, somente mesmo pelo seu trabalho. Ele não apresentou a sua real identidade. É muito interessante conhecer a história dele, viu? Eduardo Cobra, o brasileiro, ficou famoso com essa obra aí, O Beijo, que está aí à sua direita, essa obra bem colorida, que inclusive é uma das características dos artistas plásticos brasileiros, ter obras bem coloridas. Esse nome é o nome artístico dele, mas ele se chama Carlos Eduardo Fernandes Léo. Ele é de São Paulo e nasceu em 1975. Ele é da Zona Sul de São Paulo, se tornou um dos mais reconhecidos muralistas da atualidade, com obras em 5 continentes. Dá para imaginar que nós temos aí brasileiros tão talentosos e que apresentam obras famosas, riquíssimas e que ganham o mundo e que muitas das vezes nós não conhecemos. Hoje você está tendo essa oportunidade de conhecer aqui na nossa aula, tá? Os gêmeos,
Também é uma dupla brasileira, são de São Paulo, nasceram em 1974 e os seus nomes reais são Otávio Pandolfo e Gustavo Pandolfo. Eles são formados em desenho de comunicação e começaram a pintar grafites em 1990, de forma bem gradual, né, aos poucos, e tornaram-se uma das influências mais importantes na cena paulistana, ajudando a definir um estilo brasileiro de grafite. E aí tem a obra Vancouver Biennale, aí à sua esquerda. Lembra que eu falei lá como uma das referências dos Gêmeos era pintar personagens significativos? Aí essa obra, olha, se você observar bem direitinho, você percebe que são personagens que eles criaram aí nesse grande painel. Essa obra ela é gigante, viu? Vou trazer depois informações sobre ela para vocês. E você também pode pesquisar, tá bom? Entra na nossa plataforma, você também pode acessar a referência que a gente vai deixar no finalzinho aqui da nossa aula, para você poder ter mais acesso a essas informações, tá bom? Aí ao lado, na figura aí número 4, tem Shepard Fairey. Ele fez esse quadro, né, essa obra chamada Up, que retrata Obama, e ela é uma das obras mais famosas do artista. Ele é um artista gráfico, muralista e artista em geral, produz muitas coisas. Ele é de Carolina do Sul, Estados Unidos, de 1988, e ele se formou em Belas Artes nesse ano. Suas obras mais famosas incluem imagens de André, o Gigante, a marca registrada de Obey, bem como o pôster de propaganda de Barack Obama. E aí está essa obra, tá? Que é uma das mais famosas do artista, chamada Hope. Preste atenção, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma tarefinha, tá? E é importante você saber esses nomes. Vamos lá. O street art, ele também é uma manifestação social, porque ele faz denúncia de injustiças e desigualdades, ele faz o resgate da identidade local, faz a transformação de espaços degradados. E aí eu trouxe uma obra de Banks que traz uma reflexão sobre o consumismo. Tá bem aí à sua esquerda, logo embaixo, tá? Ele faz uma reflexão sobre o consumismo. E à sua direita tem Mundano, que também é um artista plástico brasileiro, famoso, um grafiteiro, que apresenta nas cidades, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, obras relacionadas à questão ambiental. Então, ele traz sempre muita crítica com relação ao alto consumo, a geração de muito lixo na cidade, a questão da valorização dos catadores de lixo na cidade do Rio e São Paulo. Ele foi um dos que fez toda uma mudança, grafitou os carrinhos dos catadores de lixo e mudou a paisagem da cidade, fez com que esses catadores fossem vistos pela sociedade. Então, o Mundano, ele traz sempre essa reflexão sobre a questão ambiental e outras questões políticas e sociais. E a maioria deles fazem também essas reflexões, tá? A nossa aula de hoje, gente, falou sobre o street art. Nós falamos da origem do street art, um pouco da evolução, das principais técnicas, os grandes nomes que fazem parte, né, desse movimento, e o street art como manifestação cultural, como crítica social, como eu coloquei agora há pouco a vocês. Agora, a gente vai para a nossa atividade. Então, pessoal, eu quero chamar a sua atenção para a gente retomar aqui de forma bem breve, porque a nossa aula de hoje falou sobre a street art ou a arte de rua. Origem, evolução, as principais técnicas, os grandes nomes que a gente citou aqui, street art como manifestação cultural ou uma crítica social. Então, é importante você fazer esse recapitulando aí, porque agora nós vamos para a nossa atividade.
Agora é o nosso momento de confirmar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Nós falamos sobre street art, a arte de rua, e nós vamos para o nosso quiz para que a gente possa responder aí o maior número de questões corretamente, tá? Espero que você tenha aprendido e tenha aí o finalzinho com todas as questões corretas. Vamos lá então para a nossa tela. Eu vou colocar as perguntas, você vai de forma bem rápida anotá-las no seu caderno e em seguida, ou no seu celular também, e no final faz aí a continha de quantas questões você acertou, tá? Vamos lá então, a primeira pergunta diz o seguinte: street art é uma forma de arte que acontece principalmente em letra A, museus, B, espaços públicos, C, teatros, D, escolas e E, eventos religiosos. Nós falamos aqui que a street art, ela muda a paisagem da nossa cidade, né, de alguns espaços, às vezes até de espaços particulares, mas nós não falamos que a street art estaria, por exemplo, em eventos religiosos. Falamos sobre isso? Não. Então, vamos para a nossa resposta correta, vamos analisar cada uma para que você possa compreender por que a street art, ela não faz parte de eventos religiosos. Nas escolas, ela faz parte de forma interna, talvez, mas não da forma que nós colocamos aqui como uma crítica social. Nós colocamos como uma obra que está em ambientes externos, que muda a paisagem da cidade. Então, a gente não pode limitar que ela esteja somente na escola, somente no teatro, somente no museu. Pode ser, não, professor, eu lá na frente do museu eu vi que tem uma arte de rua, mas é só no museu? Então, normalmente, o street art está presente nos espaços públicos. Bora conferir. Vamos conferir e a nossa resposta correta é a letra B. Seguindo para a próxima, para a gente não atrasar tanto aqui a nossa aula, não ficar tão longa, vamos para a próxima pergunta, de número 2, que diz o seguinte: a street art é uma manifestação artística que mistura, aí é para completar, crítica social. A letra A diz vandalismo e desrespeito. A street art é uma manifestação artística que mistura vandalismo e desrespeito e crítica social. Letra B. A street art é uma manifestação artística que mistura ativismo, estética e crítica social. A letra C. Street art é uma manifestação artística que mistura a política, o preconceito e crítica social. A letra D, gastronomia e arte. E a letra E, direito e preconceito. E aí, o que foi que você conseguiu assimilar diante da nossa aula, das informações que a gente trouxe aqui sobre o street art, sobre esse movimento? Qual a resposta correta para a nossa pergunta? Vamos adiantar e já vou trazer para você a resposta correta, e eu acredito que você deve ter acertado aí, para que a gente não demore tanto. Então, é a letra B, ativismo e estética. A street art é uma manifestação artística que mistura ativismo, estética e crítica social. Então, ela faz aí todo um movimento político mesmo, defendendo, fazendo uma campanha, como a gente falou, com relação ao Mundano, por exemplo, que defende a questão ambiental, a reciclagem, a questão da diminuição da produção de lixo no país. Então, a street art, ela tem esse cunho social. Vamos para a nossa próxima pergunta. Aí na nossa tela tem a próxima pergunta e que pede para você relacionar os artistas às suas características. Dentro de cada parêntese você vai colocar se é letra A, B, C ou D. E está pedindo para você associar. Nós temos aí os gêmeos,
o Eduardo Cobra, Shepard e Banks. Na letra A diz o seguinte: criou o famoso pôster Hop para a campanha de Obama. A letra B diz irmãos brasileiros que criam personagens lúdicos no grafite. A letra C, artista britânico anônimo famoso por stencils críticos. E a letra D, brasileiro conhecido por murais gigantes e coloridos. Então, você vai colocar dentro de cada parêntese quais são as características desses artistas que a gente já apresentou para você na nossa aula. Então, como eu já tenho certeza que você já respondeu aí, eu já vou apresentar aqui a resposta correta. Então, olha só, os gêmeos são os irmãos brasileiros que criaram, que criam personagens lúdicos no grafite. Eduardo Cobra, ele é o brasileiro conhecido por murais gigantes e coloridos. Shepard foi quem fez a obra famosa, o pôster Hop, para a campanha de Obama. E Banks é o artista britânico anônimo, famoso por stencils críticos. Então, essa é a nossa pergunta de número 3 e aí estão as respostas corretas. E para finalizar, eu trago aqui ainda mais uma perguntinha para você colocar se é verdadeira ou falsa cada alternativa que consta aí na sua tela. A letra A diz: o grafite é sempre feito com pincel e tinta acrílica. Isso é verdadeiro, minha gente? A letra B diz: Banks é um artista conhecido pelo uso do stencil e por suas críticas sociais. Olha, essas respostas estão bem fresquinhas aí. E a letra C: arte urbana transforma e dá novos significados aos espaços públicos. Qual é a resposta que você colocou aí na sua anotação, no seu caderno, no seu telefone? Você pode printar, inclusive, e ir marcando aí a resposta, tá? Vou trazer aqui rapidinho para você, para a gente poder finalizar. A letra A é falsa, tá, gente? O grafite, ele não é feito com pincel e tinta acrílica, somente. A letra B e a C estão corretas. Banks é, de fato, um artista conhecido pelo uso do stencil e por suas críticas sociais. E C, a arte urbana transforma e dá novos significados aos espaços públicos. Então, a nossa aula de hoje está finalizando. Foi um prazer estar aqui com você e a gente se encontra na próxima.